Qual o tamanho de Deus? Quando eu era criança, eu ficava assim no meu pensamento de criança, imaginando qual é o tamanho de Deus, né? Eu ficava pensando isso. Aí, dessa pergunta, vinha outras perguntas. Onde que Deus nasceu? Quem é esse Deus? Desde criança eu tinha essas interrogações. Então, como eu, graças a Deus, tive um acompanhamento cristão desde criança, então eu tinha a ideia de que a Bíblia poderia me dar a resposta. E a primeira coisa que eu queria saber, quando que ele nasceu, aonde ele nasceu, Deus, o nosso, do Criador, né? E aí eu pegava aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, e que nos traz um versículo dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, com o entendimento, com o crescimento, com o aprendizado, nós passamos a entender que este versículo, quando diz Deus criou, quer dizer, não fala quando ele nasceu, quando ele passou a existir, porque ele já existia antes da criação de tudo. Aí você passa a meditar na grandiosidade do universo. Claro que você tem que ter uma ideia. Para você ter uma ideia da grandiosidade do universo, você tem que ler alguma coisa de astronomia. Você tem que conhecer, no mínimo, a nossa Via Láctea, tá? Que leva milhares de anos, de anos-luz, para poder chegar de um lado para o outro. Os astrônomos descobriram que existem centenas e milhares de galáxias que a NASA já fotografou. Milhares de galáxias como a nossa e até maior do que a nossa. Agora, quando você começa a ter assim a informação pela astronomia das coisas que envolvem somente o nosso sistema solar, Sol, os planetas, né? Os movimentos dos astros preciso, né? Todos os astros, todos os planetas, tanto da nossa galáxia como da nossa Via Láctea, como também de outras, todas elas obedecem leis de movimentos. Tudo está em movimento. E você vai ter somente a informação pela astronomia do sistema sideral que existe, aí você mergulha numa imensidão infinita, entendeu? Eu já vi alguém dizendo assim, né? Inclusive teve até um filme, Hollywood lançou um filme que chamou a atenção do mundo, né? Stargate, portal, né? Portal de estrela. Eles imaginam o seguinte, o homem, né? O homem já chegou num ponto, ele pensou assim, bom, como que, como que nós vamos sair daqui para viajar milhares e milhares de anos-luz para chegar em outra galáxia, ou em outro planeta, muito distante daqui, nem não é fora da Via Láctea, da nossa Via Láctea. E aí o que ele pensou? Ele pensou assim: isso só é possível através do Stargate, do portal estelar. Então, o que o homem pensou? Ele pensou assim: eu só vou conseguir viajar milhões de anos-luz dentro de um piscar de olho, num segundo, só eu entrar num portal aqui e dar um passo e entrar lá naquele planeta, naquela galáxia de milhões e milhões de anos-luz. E o homem pensou isso aí, viu? E lançaram até um filme, que foi famoso no mundo, Stargate, que chama o Portal. As pessoas que não têm conhecimento dessas coisas, até não tem nem ideia, né? Eu estou dando uma ideia aqui para você. Esse filme é resultado do pensamento do homem, porque o que acontece? O homem, ele quer ser Deus. Você sabia que tem homens aí pensando que já é mais do que Deus? Os homens poderosos da terra, aqueles que querem estabelecer um reino único, um governo único no planeta, eles pensam assim. Eles pensam ser mais do que Deus. Por que eles pensam ser mais do que Deus? Primeiro, porque eles não reconhecem. Eles não têm a humildade do coração para reconhecer que eles são
de natureza pecaminosa e que são carentes do Senhor. Eles não têm essa humildade. Eles não têm. E a soberba está no coração, quer dizer, a soberba de Satanás, a soberba do espírito maligno que se revoltou contra Deus lá nos céus, do espírito maligno que se revoltou, do anjo, né? O anjo que portava carregando a luz e se revoltou contra Deus. Então, essa soberba do coração de Satanás passou para o homem. E o homem recepcionou. E este homem, ele não se humilha. E ele colocou na cabeça dele, não, eu sou Deus. Porque ele passou a conhecer a engenharia genética, passou a conhecer como que se processa os códigos do genoma, os cromossomas, das células. Você sabia que tem engenharia específica nas faculdades que estuda a parte do DNA do homem, ao ponto de ele fazer até clonagem, como nós já falamos aqui? Então ele não aceita a existência do Ser Supremo. Ele acha, ele tenta explicar através da sua ciência, né? Através da sua ciência, ele tenta explicar que tudo veio de uma explosão. Na teoria de Albert Einstein, né? Que diz que houve o Big Bang, que explodiu. Como essa teoria do físico Albert Einstein, que diz que houve uma grande explosão, o estabelecimento e a formação do universo, e que até hoje tem os pedaços voando pelo espaço. Quer dizer, essa teoria, que é aceita por aqueles que se dizem cientistas, não tem lógica pelo seguinte, porque todos os planetas, até mesmo, principalmente aqui os nossos que estão aqui, eles obedecem órbitas precisas, movimentos precisos. Eu, quando estava estudando, para o professor de física, ele disse o seguinte, que um planeta, pessoal, não pode se deslocar. Se nós pegarmos um planeta, por exemplo, tem o Netuno, Marte, Saturno, Urano, Plutão, Mercúrio, se nós pegarmos um planeta do nosso sistema solar e chegar lá e tirar ele do local, vai deslocar todos os outros. Os outros vão ficar todos deslocados. Todos os planetas, eles têm os movimentos e a pressão atmosférica, tudo em função dos outros. Tudo feito por Deus, feito pelo Criador Todo-Poderoso. Mas o homem, na sua soberba, ele não quer conhecer isso. Entendeu? Mas qual é o tamanho de Deus? Eu estava pensando nisso quando era criança. Aí eu comecei a desfolhar a Bíblia e encontrei a Bíblia dizendo que grande é o Senhor, mas não diz o tamanho. Entendeu? Nós cantamos aqui, né? Eu vejo Deus na imensidão do mar. Nós temos a ideia, mas a verdade é o seguinte, pessoal. Nós sabemos que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Mas sabemos que Ele é poderoso, nós não temos a ideia do tamanho. Claro, nunca nós teremos. Nunca nós teremos a informação do tamanho exato de Deus. Sabemos que Ele é grande. É bom lembrar que o nosso Deus, o soberano, o Criador, que nos ama tanto, Ele é onipotente, quer dizer, todo-poderoso, onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. O Senhor sabe o que nós vamos fazer amanhã, às 7 horas da manhã, às 10 horas, exatamente. As coisas estão tudo patentes aos olhos de Deus. Ele é todo poderoso, onipotente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, e Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que se processa isso? Claro que jamais nós vamos entender isso. Jamais a nossa mente, mesmo que nós venhamos nos transformar em anjos, não vamos ter o entendimento exato. Está claro que o relógio nunca vai ser mais do que o relojoeiro. Porque o homem, do jeito como ele é, já tem a soberba no coração de não reconhecer o Senhor Todo-Poderoso, se ele tivesse a ideia exata das coisas acerca do Criador, ele ia chegar até querer questionar Deus do trono. Ele nunca vai fazer isso. Nunca. Ele pode fazer assim na simbologia da sua soberba, mas não é realmente, porque o que a Bíblia diz? Que Deus ele não é matéria. Nosso Senhor disse que Ele é Espírito. Então, para nós termos a ideia
Espírito no grego quer dizer sopro, sopro, sopro. Então, se você chega e faz um sopro aqui nessa folha, essa folha vai se deslocar. Você está vendo a folha se deslocando, mas você não vê o vento que sai da sua boca, você não vê. Mas você sabe que existe algo que está, algo invisível, que é o sopro, que é o vento que está saindo da sua boca, o ar, né? No caso, o carbono, porque o oxigênio vem e depois transforma em carbono, né? Ele está saindo aqui, você não vê. Então, assim é o nosso Deus. Nós não vemos, porque Ele é Espírito, mas nós sabemos que Ele existe, porque nós cremos no que está aqui na Bíblia Sagrada. Felizes são aqueles que acreditam na palavra de Deus. E aqueles que não acreditam são infelizes. Né? Porque está escrito assim, no Salmo 1. Nós estamos lendo o livro de Salmos. Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E não são assim os ímpios. E não são assim os ímpios. Essa parte eu quero ler. Essa parte eu faço questão de abrir e para ler como que são os ímpios diante dessa situação do qual nós lemos aqui. Por isso, os ímpios não são assim. São como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, e nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então, o que é ímpio aqui na Bíblia? Ímpio é aquela pessoa que pratica impiedades, que pratica maldade. Mas, fundamentalmente, o ímpio do qual a palavra de Deus se refere, aqueles que estão distantes de Deus. Aqueles que ainda não tiveram a experiência viva com esse poderoso Senhor. Qual é o tamanho de Deus? Ninguém vai medir o tamanho de Deus, pessoal. Será que alguém poderia medir o tamanho do universo? Será que alguém poderia medir o tamanho do universo? Não, isso é impossível o homem fazer isso. A não ser na imaginação, igual no filme Stargate. Né? Ele entra no portal e daqui ele dá um passo que ele dá. É como se ele tivesse viajado 1 bilhão de anos-luz. Aí, na imaginação, na suposição, aí sim. Entendeu? Porque o homem quer fazer isso. Você sabia? Sabia que o homem já está pensando? Lá nos Estados Unidos eles estão vendendo terreno na Lua. E acreditem vocês que tem pessoas que compram, já tem lote vendido na Lua. E o homem já está pensando em explorar Marte. Eles estão pensando isso, viu? Eles estão pensando em habitar Marte, fazer uma habitação lá. Já estão pensando nisso aí. O homem. Se o homem pudesse se locomover, mesmo com a sua matéria, com o seu corpo, ele já estaria fazendo isso. Ele faz, por enquanto, através de um avião, de um foguete, né? E através de uma nave não tripulada, que ele consegue visualizar lá o solo marciano, como o Sputnik 1, o Sputnik 2, já esteve lá. Quando os Estados Unidos completou 200 anos, seu aniversário, eles colocaram 2 naves, acho que a Sputnik 1 e a Sputnik 2, e eles filmaram lá o solo marciano, né? E muitas coisas que eles queriam fazer, mas não conseguem, porque é limitado. Se eles pudessem, iriam fazer. Mas eles agora estão pensando em fazer com a mente. Fazer viagem astral, que já existe. Entendeu? Já existe isso aí. Você sabia que existem pessoas, religiões esotéricas, onde as pessoas fazem viagem astral para outros planetas, tentam entrar em contato com o extraterreno de outros mundos? Aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, né?
quando nós começamos a falar aqui sobre as coisas que você precisa saber, nós falamos sobre a seita que existe lá em Brasília, dirigido pelo Jurandir, uma seita onde eles invocam os extraterrenos e adoram, e invocam e tentam entrar em contatos, e tem bastante um número de pessoas já seguindo as ideias do Jurandir. Ele foi até entrevistado no programa Super Pop, né? Quer dizer, o homem não quer reconhecer que ele é um pecador. Aí que está o negócio, o problema. Porque a pessoa só vai ter um entendimento real de quem é o Senhor quando ele se rende a Ele, através do seu Filho Jesus Cristo. Não existe outra maneira, pessoal. Não existe outra maneira, não existe outro caminho. É Jesus e ponto final. E a Rúshua é Ele, acabou. Se a pessoa não entrar por aí, não adianta. Não adianta a pessoa fazer telepatia, transmissão de pensamento. Não adianta a pessoa fazer viagem astral. Não adianta a pessoa fazer limpeza de chakras. Entendeu? Não adianta a pessoa fazer yoga, como muitos fazem aí. Você sabia que yoga já chegou até na Igreja Católica? Já chegou. Eu já falei aqui. Entendeu? A yoga já chegou. Tem muita gente aí fazendo, muito cristão, hein? Tem lá em Campinas, o padre Haroldo, que foi aquele que incrementou o momento carismático no Brasil, aqui em São Paulo, ele de Campinas, que nós falaremos ainda. Ele escreveu um livro falando sobre yoga. Eu comprei esse livro na Livraria Católica, no centro de São Paulo, trouxe aqui, mostrei a nota fiscal, mostrei para vocês, vou trazer de novo. Neste livro, o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, Haroldo, que o nome dele está no livro, eu posso falar aqui, eu posso falar o nome dele aqui, porque o nome dele está no livro. Entendeu? E no outro site, que foi hackeado, nós tínhamos a filmagem do livro e da explicação. Nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Entendeu? Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto de novo. Vamos trazer aqui o livro, né, para mostrar para vocês. E ele diz no livro que a yoga é um dos caminhos brilhantes para a pessoa se encontrar com Deus. Misericórdia, hein? Olha, essa daí foi uma estupidez. E tem lugares, né? Igreja Católica, viu, pessoal? Onde estão fazendo yoga para poder entrar em contato com Deus. Isso é coisa do budismo, pessoal, dá licença. Isso é coisa do budismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas tem as pessoas aí que estão incrementando isso dentro do cristianismo. Como também tem o movimento do G12, né, também, que nós iremos falar. O movimento do G12, que é já na parte dos evangélicos, onde eles fazem a cura interior, que é a viagem no passado, né? Viagem no passado, e faz também a purgação do pecado com fogo. Isso é heresia, né? Isso é heresia. Pega o pecado, escreve, né, numa vigília, isso é feito no monte, e queima para purificar o pecado da pessoa. Isso não está na Bíblia. O que a Bíblia nos informa é que os nossos pecados são perdoados através da nossa confissão a Jesus Cristo. A confissão a Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então não é fogo. Então você não vai pegar seu pecado. Imagine um de nós escrevendo os nossos pecados. Ia ser uma folha daqui na Praça da Sé e ainda ia faltar. E você escrever, eu escrevendo meus pecados. Você vai ser daqui até lá no Guarulhos e ainda vai ficar faltando papel para escrever mais. E vai queimar e vai ficar purificado. Heresia. Enquanto a pessoa não se render a Jesus, a pessoa não vai conhecer a Deus. Entendeu? A pessoa pode fazer faculdade, pode fazer medicina, pode fazer anatomia humana, conhecer o corpo humano, engenharia civil, engenharia física, engenharia de qualquer coisa. A pessoa pode estudar pedagogia, psicologia, pode estudar qualquer ciência, qualquer formação universitária. Pode falar todas as línguas, se não tiver o rendimento
a Jesus Cristo, a receptividade da vida, a pessoa não conhece a Deus. Que a pessoa só conhece a Deus quando ela ama, primeiramente, ao Senhor. Que está escrito assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a pessoa só vai conhecer a Deus quando ela realmente se entregar, essa pessoa se entregar incondicionalmente a Jesus. Entendeu? Isso não é religião, isso é fé. Fé na graça de Deus, no favor imerecido. Aí sim, aí a pessoa vai penetrar nas profundezas de Deus através do Espírito Santo. Ela vai ter o entendimento do amor do nosso Deus, da soberania do Todo-Poderoso. E o mais importante, hein? O mais importante de tudo, vai ter comunhão com Ele. Imagine você ter comunhão com aquele que criou todas as coisas, com aquele que nos criou, segundo a imagem e semelhança. Isso é possível através da humilhação de coração, através quando a pessoa, através da fé que a pessoa tem no que o nosso Senhor fez por nós. Aí sim, a pessoa vai entender as profundezas de Deus. Claro que jamais ela vai entender a grandiosidade de Deus, porque Ele é infinitamente grande, soberano, poderoso. Porque se alguém, eu diria, eu vou filosofar, se o homem, desculpe, mas isso não é exaltação, não. Isso eu falei natural, né? Isso naturalmente, eu vou filosofar. Se o homem tiver condição de contar quantos planetas existem no universo, quantas galáxias, quantas estrelas existem, se o homem conseguir medir a distância de todas as galáxias do mundo, ele poderia estar na milionésima condição de ter a ideia do tamanho de Deus. E isso você sabe que é impossível. É impossível, pessoal. É a mesma coisa de eu chegar esse copo com água aqui, falar assim um de vocês, olha, vá lá em Santos, no litoral, e pegue o mar, ou seja, a praia de Santos, coloque nesse copo e traga para mim. Isso é impossível, você não vai fazer isso. Isso é impossível. Você pode trazer um pouquinho de água do mar aqui, mas trazer um mar aqui dentro, você não vai trazer nunca, porque é impossível isso. É impossível o homem conhecer o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus, o limite de Deus. Isso é impossível, porque nós somos finitos. Ele é infinito. Nós sentimos o amor, Ele é amor. Nós sentimos piedade, e Ele é a piedade. Algumas vezes nós temos misericórdia de alguém, Ele é a misericórdia. Algumas vezes nós temos paciência, a Bíblia diz que Ele é benigno. Alguma vez nós amamos alguém, Ele é amor. Assim seja. Alguma vez nós somos fiéis, Ele é fiel. Porque isso está inerente ao caráter do Criador e ao caráter de Deus. Porque os atributos ativos, onisciência, onipresença, onipotência, os atributos morais de Deus, que está inerente ao caráter revelado na Bíblia, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Tudo isso infinito. Imagine você está numa nave aí, na ionosfera da Terra. Você está lá, onde está o satélite? Vamos lá. Aqui pertinho, onde estão os satélites que os homens colocaram? Igual aquele ônibus espacial, que de vez em quando eles mandam gente até ali, né? Eu acredito que no ônibus espacial eles vão, eu acredito. Agora, na Lua eu não acredito não, viu? Na Lua eu não acredito que Neil Armstrong colocou o pé lá, aquilo ali, eu não acredito. Tem gente que acredita nessa balela, eu pessoalmente não acredito. Eu não acredito que o homem foi na Lua. Eu não acredito, que eu já li sobre esse assunto. Eu não acredito. Mas o mundo inteiro acredita que o Neil Armstrong colocou os pés no solo lunar, né? E aí o Richard Nixon, presidente norte-americano, falou assim:
Esse é o pequeno passo do homem, grande salto da humanidade. Eles queriam estar na Lua, mas não tem condição não, pessoal. A nave derreteria se fosse passar o anel que tem ali, num determinado momento que passa da ionosfera, lá tem condição. Mas eles têm o Hollywood, né? Eles têm milhões de condições de fazer as imagens e de criar e de enganar a humanidade, porque esse mundo é um engano. Não se esqueça que esse mundo é maligno. Então eles não aceitam o Criador, né? Eles desprezaram. Por que a humanidade está perdida? Porque desprezaram a Deus, pessoal. Desprezaram o Senhor, que ama essas criaturas infelizes, essas criaturas que não querem servir, que não querem atentar para a palavra de Deus, mas Ele ama com amor profundo. Entendeu? Nós só vamos sentir esse Deus, nós só vamos penetrar nas profundezas de Deus quando nós nos tornarmos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Assim seja. E o nosso Senhor, Ele diz, eu e o Pai somos um. Alguém perguntou, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. O pessoal olhou, mas, cara desse aí, cara não tem nem expressão. Isaías disse que ele não tinha nem aparência. Aí eles não ficaram satisfeitos. Aí eles fizeram a mesma pergunta para Jesus de outra maneira. Senhor, quando nós olhamos para vós, nós vimos o Pai. Como fazer para ir ao Pai? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Acabou, pessoal. Não tinha mais pergunta mais. Jesus é o caminho. Acabou. Quem entrar por outro, está perdido. Se alguém disser aí, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Eu vim cumprir a obra daquele. Igual aquele reverendo Moon, né? Reverendo Moon que morreu há pouco tempo aí. Ele estava dizendo que ele era Jesus, né? Eu tive a oportunidade de ir lá em Montevidéu, com passagem paga, avião e tudo. Mas eu não fui porque eu estava aqui na igreja. Poderia ir, porque eu fui convidado para comparecer no congresso, que foi feito pelo reverendo Moon em Montevidéu, aqui bem perto de nós. Mas teve um colega meu que foi. Teve um colega meu, padre David, de Sorocaba, o padre que nos ajudou, que nos instalou aqui no Mirandá, em 1994, né? E o padre David foi. Aí ele voltou e falou assim, e aí, padre, como é que foi lá? O encontro lá foi pastores evangélicos do Brasil, padres e pastores, né? Ele gastou 4 milhões, saiu até no Fantástico, o reverendo Moon gastou 4 milhões de dólares para fazer a convenção em Montevidéu, junto com os pastores da América Latina, não só do Brasil, mas de outros países aqui da América do Sul, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela e outros países. E esse meu colega foi, o padre David. Quero dar um abraço aí para o padre David, se estiver me ouvindo aí em gravação pela internet, padre David de Sorocaba. Meu abraço para você, padre, eu não esqueço. E eu rezo por você e sua família, para Deus te abençoar. Esse meu abraço aí, com saudade. Apareça aqui na desembargador Bandeira de Melo, padre. Estou guardando a sua presença aqui em nome de Jesus. E o padre David esteve lá, falou assim, e aí, padre, como é que foi? Sabe como é que foi que o reverendo Moon, falecido reverendo Moon, ele começou a reunião lá, ele chegou e colocou uma cruz, igual essa aqui, ó, um crucifixo, igual esse. Ele apontou assim, tinha um montão de padres e pastores sentados, e falou assim, olha aqui, ele diz que é Deus, mas morto, Deus morreu? A Bíblia diz que ele morreu. É esse aqui que conseguiu fazer a obra de redenção. Ele morreu. Você vê a astúcia do cara. Quer dizer, parou, né? O pessoal ficou parado assim. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Aí, a partir daí, ele começou a discursar.
Como pode ele ser Deus se ele morreu? Deus morre? E aí? Sai dessa. Se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ficar parado no tempo e no espaço. Aí você vai viajar na heresia. Se você não conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhecer, você vai ver que aquilo ali é tudo palavras igual aquela que Satanás falou lá no Éden para Adão e Eva. Foi assim que Deus disse: de toda a árvore do jardim comereis, e no dia que dela comerem, certamente morrerá. Foi assim que Deus disse, lançando dúvida. Porque o diabo ele tem essa técnica de lançar dúvida no seu coração acerca da palavra, da verdade. A mesma coisa que ele fez com o homem lá no Jardim do Éden, quando ele chegou e disse assim: sabe por que Deus disse assim? De toda a árvore do jardim comereis, e dessa aqui não tocareis, porque no dia que dela comereis, certamente morreis. Sabe por que Deus disse isso para vocês? Aí Satanás levou o homem a cobiçar o lugar de Deus, igual Satanás fez lá nos céus, igual Lúcifer fez nos céus. Porque Deus sabe, e um dia que vocês tocarem nessa aqui, vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Aí Satanás levou, despertar no coração o desejo do homem ser igual a Deus, ou de ser Deus, como nós dissemos no início, como acontece com muitos desses aí, daqueles que têm dinheiro, que são donos de bancos, né, que são o dono das grandes indústrias, entendeu? Geralmente, né? Geralmente eles não acreditam em Deus. Essas pessoas que têm dinheiro. Eu conheci aqui em São Paulo, já falei várias vezes aqui, né? Um homem muito rico, dono de banco. Não vou falar o nome dele. Muito rico. Ele tem empresas em Miami, aqui em Guarulhos. Ele compra helicóptero da França como se estivesse comprando um carrinho ali no Lago 3 de Maio. E eu perguntei para ele, né? Porque ele é ateu, ele não acredita em Deus. Ele dizia para mim assim: padre, me desculpa, o senhor é um sacerdote, o senhor trabalha, prega a palavra e tudo, fala muito bem a Bíblia, mas eu não acredito nesse Deus que você prega aí. Deus não existe. Eu deixei ele falar, né? Aí teve uma hora que eu perguntei para ele: doutor, o senhor diz que Deus não existe. E por que o senhor é rico? Olha a resposta que ele me deu. Eu sou rico porque eu creio naquilo que faço e não me arrependo daquilo que decido. Eu até pedi para ele repetir, para eu escrever na minha agenda, para não esquecer nunca mais. A resposta que ele deu: sou rico porque eu creio no que eu faço e não me arrependo daquilo que decido. Eu gravei para sempre. Então, o cara falou um negócio ali que é para escrever livros, fazer conferências com aquilo ali que ele falou. Entendeu? O cara é ateu, mas é rico. Mas por que ele é rico? Ele falou. Porque ele crê no que ele faz. E o que é aquele homem ateu? O que ele é? A imagem e semelhança do grande soberano, do poderoso. Ele mesmo como ateu, as ações dele, a riqueza que ele conseguiu aqui na terra, foi porque ele é o pedaço de Deus nele, o ser de Deus, a semelhança de Deus. É o sopro de Deus nele. Que é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. A livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Deus não obriga ninguém a seguir seus ensinamentos, sua palavra, mas ele mostra as consequências funestas e terríveis que teremos se nós rejeitarmos o único plano estabelecido por ele, pelo grande soberano, que se fez homem em Jesus Cristo, para nos levar à glória do Pai. Livre-arbítrio será o nosso próximo assunto na próxima quarta-feira. O que é livre-arbítrio, que tanto é falado pelos teólogos? O que é livre-arbítrio? Será que nós temos livre-arbítrio? Até que ponto o nosso livre-arbítrio nos dá direito de escolha? Como nós conhecermos, pelas nossas atitudes e ações, o livre-arbítrio que temos? O que a Bíblia fala a respeito desta tese monumentada pelos teólogos, livre-arbítrio? Próxima quarta-feira.
Nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Muito importante, hein? Muito importante que nós iremos falar aqui. Você precisa saber o que é livre-arbítrio. Porque depois que quando nós dissermos as coisas que falaremos aqui na quarta-feira, em muitas coisas da sua vida, você vai conseguir dissolver, resolver e agir das coisas que nós falaremos na próxima quarta-feira aqui sobre livre-arbítrio. Tem pessoas que têm ideias erradas acerca de livre-arbítrio. Todo ser humano tem o livre-arbítrio. Deus, o nosso Criador, ele tem livre-arbítrio? O que é isso? Claro que isso é uma expressão que foi fomentada e criada pelos teólogos. Quem são os teólogos? Os teólogos são aqueles que estudam teologia. O que é teologia? Teologia é um tratado racional acerca de Deus. Então nós vamos conhecer na próxima quarta-feira livre-arbítrio, vai ser muito importante. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Você pode entrar em contato conosco, né? Nosso telefone está um tanto assim com problema, e neste momento, então você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, tá bem? Pelo e-mail. missãoiavé@gmail.com, tá bem? missãoiavé@gmail.com. Se você quer da Zona Sul, aí você não vai precisar de e-mail, não vai precisar de telefone, é só você comparecer. Nesta sexta-feira estamos realizando aí a celebração poderosa da crucificação do mal, né? A crucificação do mal. É uma novena forte, vai conjurar o inferno da sua vida. Você que está com a vida amarrada, macumbada, enfeitiçado, foi vítima, né? Porque existe o mal, você pode não acreditar, mas existe. O mal existe, né? Está aí. Nós estamos vendo o mundo cada dia mais maligno, cada dia mais as pessoas praticando maldade, né? Coisas terríveis, coisas que até nós que somos pecadores ficamos estarrecidos, ficamos extremamente pasmados com as coisas horríveis que as pessoas estão realizando aí, entre eles, né? E nós, com todas as nossas faltas, nós não aceitamos essa situação, meus amigos. Então, você que foi vítima do mal, está aí com a vida amarrada, trancada, está angustiado, você não consegue dormir direito, precisa tomar remédios, né? Porque fizeram um trabalho, fizeram uma macumba para amarrar seus caminhos, traçaram o seu nome lá na pedra dos espíritos, no mar, dentro dos cemitérios, através da magia negra, da macumba, da feitiçaria. Então, eu, Bispo Afonso Querubim, eu tenho a coragem de enfrentar o que está na tua vida, viu? Se for trabalho feito pelo chefe do inferno, trabalho feito por espíritos do inferno, nós temos a coragem, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenar que este mal seja exorcizado, seja expulso da sua vida pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não existe um poder, uma autoridade maior no universo, nos céus e na terra, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, meus amigos, Jesus, viu? Autoridade máxima no mundo espiritual. Tá? Autoridade máxima no mundo espiritual. Tá bem? Então, eu espero você na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Você pode comparecer. A qualquer momento que você comparecer no santuário, você vai receber a oração da crucificação do mal. Eu vou dar essa oração para você. Está aqui, ó. Oração da crucificação do mal. Oração aí. Você pode parar o vídeo aí e ler já aí no seu vídeo, viu? Nós ainda falta colocar ainda, pedir o nosso web design para colocar a oração ainda, que é o nosso web design que tem acesso no domínio do nosso site, né? Aí, nosso abraço para o nosso amigo web design, Baruch, não, Baruch. Tá aí a oração da crucificação do mal. Tá bem, pessoal? Tá? Essa oração você recebe gratuitamente, tá? Gratuitamente a oração da crucificação do mal, tá bem?
Em nome de Jesus, nosso Senhor, esse papelzinho aqui que eu estou mostrando para vocês, você recebe gratuitamente. Você comparecendo, mesmo fora no horário de celebração, de missa, você vai receber gratuitamente essa oração para você mandar o inferno sair da sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor, tá bem? E é só o poder de nosso Senhor Jesus Cristo para quebrar todas as forças do inferno, toda a magia negra, todo o trabalho feito de voodoo, de trabalho feito de São Cipriano, de Cruz de Gravata, coisa do inferno, coisas terríveis, coisas que a pessoa chega na sua casa, coloca a terra de cemitério, conta os dias para você morrer, enterra o seu nome lá no cemitério. Essas coisas não existem, meus amigos. No nosso meio aí, perto de você, às vezes você nem sabe. Às vezes a pessoa está dentro da sua casa, você deu guarida, e a pessoa está dentro da sua casa fazendo macumba, fazendo um trabalho para destruir a sua vida, e só o poder de Jesus, viu? Só Jesus Cristo é que pode quebrar. E nós estamos aqui prontos para te ajudar. É só você comparecer, mais uma vez o endereço. Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, centro de Santo Amaro, próximo ao Largo 13 de Maio. A qualquer momento, eu vou estar por aqui. Eu quero dar um alô para o pessoal que nos assiste pelo YouTube, para você se inscrever no nosso canal, canal Iavé. É só você clicar nessa parte que está aí, vermelhinho, inscrever-se. Clica aí. Você está com o seu canal lá, linkado no seu e-mail. Então, para você captar, ou seja, para o seu canal registrar essa inscrição, você tem que estar em online com o seu e-mail, tá? De repente você está assistindo-nos, mas o seu canal não está linkado ao seu e-mail. Aí não adianta. Você tem que estar, você tem que fazer o login, né? Colocar lá o e-mail. Aí você vai conseguir, então, anexar o nosso canal no seu. E todas as vezes que eu colocar o vídeo aqui no nosso canal, você recebe automaticamente aí no seu. Aí é uma maravilha, né? Aí você vai nos acompanhar aí, de todas as vezes, que é uma média de 3 vídeos por semana que nós colocamos, e aí você vai receber aí no seu canal, e você vai ouvir a palavra de Deus, vai aprender, porque as nossas celebrações, as nossas missas que realizamos aqui no santuário, é para não somente rezar pelas pessoas, mas também ensinar a palavra poderosa de Deus que te liberta de toda a força do mal, do inferno, das garras de Satanás e que transporta para os braços do Todo-Poderoso Yahvé através do Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, o nome original de Jesus. Brevemente nós vamos voltar a falar sobre os nomes originais do nosso Senhor, né? E também do nosso Deus, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, em nome